Queridos, estamos aqui nessa tarde do dia 10 de abril de 2020 e eu queria falar para você uma coisa muito importante. O primeiro e maior mandamento: ame a Deus com toda a sua mente, o seu coração e a sua força. Ame a sua família, ame o seu próximo, ame a verdade. Queridos, estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo do canal Comunicador Integral e hoje nós temos aqui a presença do João Batista. João Batista está conosco aqui para gravar esse vídeo. É uma palavra que nós temos gerado desde junho do ano passado, há mais de 10 meses, na verdade já quase 11. Uma palavra que na época o João subiu ao coração dele, Ezequiel 8, Ezequiel 9, e ele vai trabalhar alguns aspectos, eu vou trabalhar junto com ele também. E eu gostaria que você estivesse bem atento ao que o Espírito tem comunicado nesses dias. Porque esse discernimento, nós entendemos de fazer esse vídeo exatamente agora nesse período que nós estamos vivendo. É um período muito significativo. Hoje é o segundo dia de festas de pães ázimos. Ontem foi a Páscoa, do dia 8 para o dia 9. E do dia 9 para o dia 10 é o segundo dia da festa de pães ázimos. É muito significativo tocarmos nesse assunto, nisso que está acontecendo a respeito da palavra de Deus, o que Deus está comunicando nesse tempo, a gente acredita. Ok? Então o João reúne conosco, é um conservo, é alguém que é um companheiro diante do Eterno, Temos trabalhado a cada dia mais na rendição dessa construção do Eterno de nos tornar pedras vivas, e gostaria então que você falasse, João, fica à vontade e vamos em frente. Olá pessoal, tudo bom? Queria agradecer ao Júnior pelo convite aí para estar podendo compartilhar um pouco do que o Senhor tem falado comigo nesse tempo, e conforme ele falou desde junho do ano passado. E eu queria compartilhar com vocês primeiramente Jeremias, no capítulo 9, a partir do versículo 22, que diz assim: Eis o que diz Adonai: o sábio não deve gloriar-se de sua sabedoria, o poderoso não deve gloriar-se de seu poder, o rico não deve gloriar-se de sua riqueza. Em vez disso, quem se gloria, glorie-se nisto, que ele me compreende e conhece, que eu sou Adonai, que uso de graça, justiça e retidão na terra, pois me agrado dessas coisas, diz Adonai. Estão chegando os dias, diz Adonai, em que punirei todos os circuncidados em sua incircuncisão, Egito, Judá, Edom e o povo de Amon e Moabe, e todos os habitantes do deserto que cortam a ponta da barba, pois ainda que todos os corranins sejam incircuncisos, toda a casa de Israel possui o coração incircunciso. O que eu queria frisar muito nessa comunicação de Deus, através do capítulo 9 de Jeremias, é exatamente essa questão, que o que devemos se gloriar, que é apenas nisto, em compreender e conhecer Adonai, o nosso Deus, e que ele age na terra com graça, justiça e retidão. Ou seja, a gente precisa entender que nós fomos chamados à comunhão do seu Filho, nós fomos chamados à comunhão do próprio Deus. Nós precisamos entender que a gente tem que olhar para Ele, conhecê-lo, compreendê-lo, buscá-lo de todo o coração. Conforme o Júnior colocou no início do vídeo, lembrando do primeiro maior mandamento, que amarás o teu Deus de todo o teu coração, é isso que a gente precisa se gloriar. Precisamos se gloriar em conhecer Adonai. E com isso, eu queria colocar que quando você não tem isso no seu coração, você se gloria na sua própria sabedoria, como ele falou, da própria riqueza, do próprio poder, no 22, eu queria ressaltar Ezequiel 8, onde o Ezequiel teve uma visão. Eu vou estar lendo a partir do 1, Ezequiel 8, diz assim: No 5º dia do 6º mês do ano 70º, enquanto eu estava sentado em minha casa, e os líderes de Judá estavam sentados comigo, a mão de Adonai Elohim repousou sobre mim. Olhei e vi o que parecia ser um homem feito de fogo. Do que parecia ser sua cintura para baixo era de fogo,
e de sua cintura para cima parecia que brilhava como o âmbar colorido e polido. Alguma coisa como se fosse uma mão apareceu, a qual tocou-me em meu cabelo. E o Espírito conduziu-me para o alto entre a terra e o céu, e trouxe-me nesta visão de Deus, até Jerusalém, até o lado de dentro do pátio, da entrada do portão que dá para o lado norte. Ali havia um ídolo que enfrentava Deus e provocava o ciúme, o zelo dele e a indignação. Ali diante de mim estava a glória do Deus de Israel, assim como na visão que eu havia tido no vale. Então ele me disse: ser humano, levante seus olhos em direção ao norte. Eu levantei meus olhos em direção ao norte e vi o portão norte do altar, e aquela imagem do ciúme que provocava Deus logo à entrada. Eu queria até aqui, até o versículo 5. Ou seja, dentro, né, da casa de Deus, né, foi revelado para Ezequiel, numa visão, que havia um ídolo que provocava o ciúme de Deus, o zelo de Deus e a indignação de Deus. Ou seja, dentro da casa de Deus havia um ídolo. E ao decorrer desse texto do capítulo 8, o Senhor vai mostrando para Ezequiel várias e várias abominações, né, a respeito dentro da casa de Deus. E aí, no versículo 9, no capítulo 9, ele frisa que: então eu ouvi dizer em voz alta, próximo ao meu ouvido, reúna os comandantes da cidade, cada um segurando a sua arma de destruição. De uma só vez, 6 homens se aproximaram no meio do portão, cada um segurando uma arma de destruição, ou seja, uma convocação de 6 homens com uma arma de destruição na mão. Entre eles estava um homem vestido de linho, né, tendo em sua cintura equipamentos que os escribas usavam para escrever. Eles entraram e ficaram próximo ao altar de bronze. Então a glória do Deus de Israel começou a se levantar sobre os querubins, desde onde ele estava até a entrada da casa. Ele chamou o homem vestido com roupas de linho, a qual tinha um equipamento de escriba em sua cintura. Adonai lhe disse: vá por toda a cidade, através de toda Jerusalém, e ponha uma marca, um sinal, em sua testa, como a de um homem que está suspirando e chorando. Em outras versões está gemendo, né? E chorando por todas as práticas odiosas, ou seja, as abominações que estão sendo cometidas ali. Aos outros, né, os outros 5, né, ele diz: vão através da cidade após ele e castiguem, não tenham piedade nenhuma, nem tenha pena. Mantém os animais velhos, os mais jovens, as moças, as crianças e as mulheres, e exterminem todos eles. Contudo, não cheguem perto de ninguém que tenha a marca. Então, o que me chama a atenção aqui, que as pessoas que compreendem e conhecem a Adonai e como ele atua, né, na terra, que é com graça, justiça, né, e juízo, automaticamente essas pessoas são conhecidas de Deus, né? Aqueles que amam a Deus são conhecidos de Deus. E eu achei interessante que esse juízo não veio sobre aqueles que eram contra aquelas abominações cometidas na casa de Israel. Então, o que eu queria frisar aqui com vocês é que nós precisamos, nesse tempo, buscá-lo de todo o nosso coração, e a gente vai achar a Adonai. E de uma certa forma devemos se gloriar em apenas nisto, e não na nossa própria sabedoria, não naquilo que nós temos, as nossas riquezas, e nem no poder que pode ser nos dado, e sim gloriar apenas em compreender e conhecer o Senhor. Então, o que eu acho muito interessante é que as pessoas na casa de Deus, os líderes, necessitam se arrepender, né? Precisam se posicionar para receber essa marca, esse selo. E essas pessoas são conhecidas de Deus.
eu queria colocar apenas esses pontos aqui, né, que nós necessitamos buscar o Senhor de todo o nosso coração para poder cada vez mais compreendê-lo e conhecer. É isso que eu queria colocar. Muito obrigado, João. Queridos, é muito significativo quando o João ele frisa a questão da marca. Primeiro que Ezequiel 8:9 está sendo operado um juízo de Deus. Pedro ele vai escrever na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 17, que o juízo começa pela casa de Deus, baseado no entendimento de Ezequiel, né, 9, principalmente nesse ponto quando ele diz, né, aqueles que não têm a marca, saem e matem todos, né, velhos, mulheres, homens, crianças, matem todos, encham o pátio, né, com os corpos, né, tá aqui no 9, 5, 6 e 7 de Ezequiel. Então, queridos, é muito significativo entendermos o que é a marca. E conversando com o João, eu falei assim, João, vamos lembrar na Bíblia, quando aparece, né, a primeira marca nos filhos de Deus, no povo de Deus. E aí, eu venho aqui para Gênesis 17, quando o Senhor fala com Abraão, né, Abraão, ele já tinha aqui praticamente 25 anos que Deus tinha falado pela primeira vez. Veja como a nossa vida com o Senhor ela é progressiva. A intimidade com o Senhor vai crescendo a partir do momento que nós aprendemos a amá-lo e temê-lo, ter um amor reverente a ele. Né? Então, quando Abraão tinha 99 anos, Adonai apareceu a ele e disse, sou o Todo-Poderoso, ande na minha presença e tenha o coração puro. 1 João 3, João diz, Deus é puro, busquem ter um coração puro. Pureza de coração, quando nós trabalhamos nesse serviço sacerdotal, é importante conservarmos o nosso interior puro, mente e coração puro, e isso faz com que nós aprendamos a amar a Deus. Então a pureza de coração é extremamente necessária. E eu falei das festas de pães ázimos, né? Hoje é o segundo dia da festa de pães ázimos, porque a Páscoa é comemorada no primeiro dia, que foi no dia 8, quando apareceu a primeira estrela no céu, quando estava anoitecendo. E ázimos fala de sinceridade, fala de pureza e fala de verdade. E aí o Senhor fala o seguinte, estabelecerei minha aliança entre mim e você e aumentarei muito o seu número. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus continuou falando com ele. E aí quando nós vamos pegar o versículo 10 do capítulo 17, ele vai dizer assim, esta é minha aliança que vocês devem guardar entre mim e vocês, com seus descendentes depois de você. Todo homem entre vocês deve ser circuncidado. Vocês devem ser circuncidados na carne de seu prepúcio. E este será o sinal da aliança, ou esta será a marca da aliança entre mim e vocês. Geração após geração. Todo bebê do sexo masculino entre vocês, com 8 dias, 8 representa aliança na Bíblia, né? 8 dias de vida deve ser circuncidado, incluindo escravos nascidos em sua casa e os comprados do estrangeiro, que não descendem de vocês. O escravo nascido em sua casa e o adquirido com seu dinheiro devem ser circuncidados. Assim minha aliança estará em sua carne como uma aliança eterna. E nós lembramos que o próprio Senhor Jesus, o nosso Senhor Yeshua, foi levado por Maria e José até o templo para ser circuncidado, né? Aliás, ele foi consagrado e circuncidado. Foi circuncidado ao 8º dia, né? Também no seu órgão, né? Foi cortado a carne que estava em volta do seu órgão. E uma coisa que me chama bastante atenção é que nós temos que entender que a marca feita no interior, na mente e no coração dos filhos de Deus, ela tem um nome, circuncisão, que é o que João leu lá em Jeremias 9, no versículo exatamente 25 e 26, né, se não fala de memória até o 26 ali, quando fala muito bem que não deve existir vanglória, orgulho algum, porque isso é a carne que pode envolver o nosso coração e a nossa mente, nos impedindo de amar a Deus, de depender de Deus. E depois eu queria ler também esse texto aqui, né? Até na King James, eu gosto bastante que fala nessa versão, Deuteronômio 30, versículo 6, diz assim, Yahu, ou Yahweh, Yahvé, teu Deus, desimpedirá a tua alma como se circuncidasse teu coração e as entranhas da tua descendência, para que aprendas a amar o Senhor teu Deus com todo o amor do teu coração e toda a vontade da tua alma e vivas plenamente. Então, nós vemos que a circuncisão é feita pelo Pai, e essa circuncisão é o nosso interior. Romanos 2,29 diz que a verdadeira circuncisão é a circuncisão feita no Espírito, no nosso interior, pela ação de Deus. Então, o que eu acredito, João, ser essa marca,
né, do que você já falou, que seria esse conhecimento do Senhor, que seria amá-lo, que seria se entregar totalmente a Ele. É muito significativo essa marca, porque nesses dias nós estamos vivendo de quarentena. O que está acontecendo? O nosso coração está sendo provado. O nosso coração está vindo à tona os medos, está vindo à tona a ansiedade, está vindo à tona, né, a insegurança, a falta de confiança, a incredulidade. Muitas pessoas estão brotando, inclusive dos líderes. Porque quando o João compartilhou comigo essa palavra em junho do ano passado, ele falou assim: Júnior, a percepção que eu tenho é que vai vir um juízo sobre a liderança da igreja, sobre pastores e líderes. Né? Nós tivemos uma irmã, a Ângela, né, que compartilhou com a gente no domingo sobre uma palavra que o Senhor deu a ela em Jeremias, capítulo 25, do versículo 30 ao 37. Exatamente os últimos versículos 35, 36 e 37 vai falar de juízos a pastores de rebanho, a líderes. E a palavra de Deus fala em Tiago 3:1: não sejais muitos de vós mestres, sabendo que o vosso juízo será mais severo. E o próprio Senhor Yeshua, ele nos disse, né, que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, ou seja, como o João falou muito bem no final das suas palavras, é tempo de arrependimento. Então, nesse vídeo, nós convidamos a todos os sacerdotes, a todos os filhos de Deus ao arrependimento, como também a todos os pastores e líderes. Sim. A quem chegar esse áudio. É tempo de arrepender. E, queridos, Apocalipse capítulo 7, nós vamos ver que tem uma marca sendo feita no tempo do fim. As pessoas falam muito da marca da besta. Satã, ele sempre copia o que Deus faz, e é uma cópia distorcida. Olha só, Apocalipse capítulo 7, versículo 2. Vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Olha o versículo 3. Ainda vou ler o 2. Ele bradou aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifique nem a terra, nem o mar, nem as aves, até que tenhamos selado os servos de Deus, de nosso Deus, na terra. Ouvi quantos haviam sido selados: 144 mil de todas as tribos do povo de Israel. 144 mil aqui é 12 vezes 12, 144 vezes 1000. Quando você vai pegar o templo em Ezequiel, você vai ver exatamente uma medida, e quando você vai pegar em Apocalipse 20, 21, você vai ver essa medida aumentada 1000 vezes. Por quê? É assim a potência da obra de Deus, do crescimento da obra de Deus. Isaías 60, 22 diz que o menor virá a ser 1000. Porque a ação, o poder e a glória de Deus está ligada e determinada em fazer essa potência crescer. Me lembro até agora de quando Yeshua disse que o reino de Deus é comparado a uma mulher, né, que inseriu numa medida de farinha, né, em 3 medidas de farinha ela inseriu uma medida de fermento. Né, numa medida de farinha ela inseriu 3 medidas de fermento. O fermento ali representa a ação do Espírito para crescimento. Porque o fermento ele tem a função de airar, de criar espaço na massa para que fique fofinho o bolo, o pão. Então nós vamos ver aqui em Apocalipse 7 que os servos de Deus estão sendo marcados. Esses 144 mil aqui eu vou repetir. Representa todos os santos, o povo de Deus, que vão estar sendo marcados nos últimos dias. 12 vezes 12, 144 vezes 1000, 144 mil. Esse número representa uma totalidade, uma completude do corpo de Cristo junto com o povo de Israel que renderam a Yeshua, os nossos irmãos. E depois vai falar de novo em Apocalipse capítulo 9, né? Vai falar no versículo 4. Está dizendo aqui aos anjos: eles foram instruídos a não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas as pessoas que tinham a marca de Deus na testa. Testa fala de mente. Mente e coração fala do interior do homem. Então, queridos, nós queremos fechar esse vídeo deixando bem clara essa palavra. Não devemos orgulhar, mas nos humilhar. Arrepender, humilhar e confessar pecados. É nesses dias que nós estamos. De abaixar, de nos prostrar diante dele, esvaziando o nosso interior de todo fermento do orgulho, de malícia, todo fermento de hipocrisia, nós devemos nos voltar para a pureza, para a verdade, ou seja, conhecê-lo, adorar e prosseguir em conhecê-lo, conforme está em Oséias 6,3. Então nós gostaríamos de deixar esse vídeo para a sua meditação, para que você pensasse e orasse sobre isso. Há uma ação de juízo acontecendo e o juízo começa pela casa de Deus. Nós poderíamos citar aqui vários vídeos, inclusive o vídeo do Anderson Silva,
né? O irmão que tem falado que Deus traria juízo à igreja mesmo. Desde agosto do ano passado ele teve essa percepção. Depois, no final do ano, né, quando houve aquelas intensas chuvas no Brasil, principalmente em Belo Horizonte, que o Senhor trouxe para ele clareza que traria mais juízo sobre a liderança da igreja no Brasil. Então, queridos, é um tempo de humilhação, um tempo de arrependermos, um tempo de temermos, um tempo de intercedermos uns pelos outros, e que os julgamentos de Deus possam vir sobre nós, sobre o nosso coração, o seu fogo refinador, para que sejamos, sim, purificados. Como ele disse à igreja de Laodiceia: recomendo que compre de mim ouro refinado no fogo, roupas brancas e colírio para os seus olhos. Ouro refinado fala de pureza, roupas brancas fala de virgindade, de pureza, colírio para os olhos fala de olhos limpos, olhos lavados, olhos que veem. Então esse é o tempo: pureza, verdade, sinceridade, amor a Deus, amar ao Eterno, porque somente com corações puros, corações circuncidados, a circuncisão é a marca, nós podemos de fato amar a Ele. Shalom seja sobre você e sua casa, ame a Deus e ame o seu próximo. Esse é o grande mandamento para nós nesse tempo. João, fica à vontade para despedir da galera. Então é isso, pessoal. Bem claro, foi falado aqui a questão, né, de o tempo ser arrepender, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. É o que Jesus pregava e João Batista também. E esse é o tempo de arrependimento, de se voltar a Deus, né? Não se trata somente do pecado, né? Como o Júnior também coloca várias vezes aqui nessa questão, mas sim de uma nova forma de pensar, né? Porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Ele fala de suprimento, né? O necessário da vestimenta, onde a gente vai estar, né, colocando nossa cabeça para nos deitar, e o nosso alimento. Então, assim, que nós venhamos ter um coração realmente voltado ao Senhor nesse tempo, que a gente sim venha gemer, venha chorar, venha lamentar pelas abominações na casa de Deus, porque é isso que o Senhor está procurando. Os filhos, né, que estão buscando a face dele. Então, é o que foi colocado, né, diante de tudo isso, que nós venhamos voltar a Ele diariamente, a cada momento, cada tempo, porque é isso que o Senhor está nos chamando. Então, muito obrigado, Júnior, por ter me convidado aí, né? Muito obrigado por estar assistindo, e compartilhe para todas as pessoas que vocês puderem, né? E shalom sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês, e que o Espírito do Senhor venha cada vez mais conduzir todos vocês na verdade. Amém? Queridos, não esqueça de deixar um like do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E como o João pediu, se testificar no seu coração, compartilhe o vídeo com outros irmãos. O juízo começa pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17.